Essa técnica vai te ajudar a conquistar qualquer mulher. Mas eu preciso que você fique até o final do vídeo, porque é um conjunto de fatores que faz dar certo. Se você aplicar de qualquer maneira, não vai funcionar. Após anos de estudo e experimentação sobre sedução e habilidades sociais, percebi que para atrair uma garota, você precisa falar diretamente com as emoções dela e não com a razão. A maneira mais eficaz de fazer isso é com uma estratégia que chamo de ouvir como um terapeuta. Quando um cara conversa com uma garota, após um curto tempo, a mente dela o classifica em uma de 3 categorias: potencial namorado, amigo ou alguém que ela nunca mais quer ver. Mas antes de começarmos, não se esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão de curtir e se inscrevendo no canal. Isso não só me motiva a continuar trazendo conteúdos de qualidade, como também ajuda o algoritmo a reconhecer o vídeo como relevante, distribuindo para mais pessoas que também podem se beneficiar dessas dicas. Posso contar com seu like? Agora, indo direto ao ponto, honestamente, eu sempre acabava na 3ª categoria: alguém que ela não queria ver de novo. Isso acontecia porque eu era socialmente desajeitado. E talvez você que está ouvindo isso agora se sinta ainda mais desconfortável socialmente do que eu, pois desde jovem eu era muito introvertido e tinha dificuldades em conversar com as pessoas. Com o tempo comecei a desenvolver algumas habilidades sociais e aprender a me expressar melhor, o que me fez ser aceito socialmente. Nessa fase, quando conversava com garotas, eu já não era mais aquele cara que elas evitavam. Porém, havia um novo desafio. Eu acabava me tornando apenas um amigo. E aí veio o grande choque. Qual era o segredo? O que eu estava fazendo de errado? Foi então que decidi estudar mais a fundo como as mulheres pensam. Li todos os livros e artigos sobre o assunto que pude encontrar. E aos poucos fui entendendo. A primeira descoberta que fiz foi que a diferença entre ser visto como namorado ou apenas amigo está na emoção. Se você quer que uma garota te veja como um potencial parceiro, precisa saber como despertar as emoções dela. Você deve conversar com as emoções, não apenas com a lógica. Comecei a aplicar esse princípio nas minhas interações com garotas e notei a mudança. Saí da zona de amizade e passei a ser visto como um possível namorado. Agora que entendi o segredo, vou explicar o que quero dizer ao afirmar que você deve despertar as emoções dela. Preste muita atenção, pois vou detalhar o processo passo a passo. Existem 2 formas de ativar essas emoções. Ou você as introduz nela, ou você as traz para fora. Inicialmente, as mulheres costumam ter uma espécie de bloqueio emocional, uma barreira que impede o acesso direto às suas emoções. No começo, você não pode inserir sentimentos nela diretamente. Esse método não funciona no início. Mas o que você pode fazer é trazer essas emoções à tona. No momento em que você faz com que ela expresse seus sentimentos, você destrava essa porta emocional. E fique tranquilo, porque vou me aprofundar mais nesse tema nos próximos episódios da série sobre como atrair mulheres. Porém, se você quiser um gostinho do que está por vir, pode assistir a este vídeo, onde explico como introduzir sentimentos nela de forma mais direta. Agora, sobre como fazer com que ela expresse seus sentimentos. Você vai usar a técnica de ouvir como um terapeuta. Basicamente, você fará perguntas emocionais e prestará muita atenção às respostas. Quando digo como um terapeuta, estou falando sobre fazer perguntas emocionais e vou explicar exatamente como criar e aplicar essas perguntas, além de exemplos de como responder a elas. Quando comecei a estudar esse assunto, li diversas fontes que sugeriam uma lista de perguntas para você memorizar e usar, como se fosse uma fórmula mágica. Mas não é assim que funciona. Fazer perguntas emocionais vai muito além de seguir um roteiro. Vou te dar alguns exemplos mais adiante, mas o ponto principal é:
Você precisa entender o conceito, não apenas decorar perguntas prontas. As perguntas emocionais devem ser adaptadas à situação em que você está. E a chave aqui é saber como elas funcionam. Nós, humanos, criamos conexões emocionais quando falamos de forma emocional e expressamos nossos sentimentos. Para fazer com que a outra pessoa também se abra emocionalmente, você precisa fazer perguntas que despertem esses sentimentos nela. Um exemplo prático disso seria perguntar algo como: o que te faz sentir realmente realizada na vida? Ou qual foi o momento mais emocionante que você já viveu? Essas perguntas levam a pessoa a explorar suas emoções e a se abrir. Mas não se preocupe, vou explicar mais sobre isso e como desenvolver essa habilidade. Se você quer rapidamente desenvolver essa atitude magnética e se tornar um sedutor natural, capaz de atrair mulheres incríveis sem esforço, continue acompanhando, porque vou te ensinar cada passo. Aqui neste canal, nossa missão é ajudar você. Preciso que saiba que tempo e tamanho fazem total diferença para as mulheres. Não adianta nada você ter a mulher que deseja se for rápido demais na cama e não durar muito tempo, ou se o seu brinquedo for muito pequeno. Vou compartilhar com vocês uma descoberta feita por cientistas dos Estados Unidos, da qual poucos homens brasileiros têm conhecimento. Confira essa descoberta americana que alguns poucos homens no Brasil já estão colocando em prática, conseguindo aumentar de 7 a 11 centímetros em poucas semanas. Não posso falar muito, porque essa informação é quase secreta e a indústria brasileira não quer que você saiba e podem derrubar meu vídeo. Mas, antes de ir embora, confira o link da matéria que deixei para você começar a fazer ainda hoje e sair na frente de todos os homens que não sabem e vão continuar sendo motivo de chacota para as mulheres e suas amigas. Enquanto isso, você, ao saber como resolver e começar a agir, será diferente de todos os outros. E as mulheres é que correrão atrás de você. Se o seu problema for conquistar, pegar ou reconquistar a mulher que você ama, temos a solução para te ajudar também. Enfim, confira meu comentário fixado depois, que tudo que falei vou deixar lá para você. Seguindo com o nosso raciocínio, imagine que você é uma garota. Eu chego até você e começo a falar sobre os seus estudos ou trabalho. Você me conta que estuda ciência da computação e começa a descrever o que faz no dia a dia. Isso é uma conversa lógica, porque você está falando sobre algo concreto de forma mais fria, sem envolvimento emocional. Agora imagine que, após você me dizer que estuda ciência da computação, eu pergunto: você gosta dessa área? Nesse ponto você pode responder sim ou não. Mas se eu fizer uma pergunta mais profunda, como? Por que você gosta dessa área? Ou o que te faz não gostar dela? Você começa a revelar os sentimentos por trás dessa escolha, as emoções que a envolvem. Essa é a diferença entre uma conversa lógica e uma emocional. Quando você pergunta por quê, ou pede para uma pessoa explicar suas preferências ou aversões, ela começa a expressar os sentimentos que tem dentro. Isso abre uma porta para que a pessoa fale mais e, naturalmente, se envolva emocionalmente na conversa. Esse tipo de pergunta estimula a outra pessoa a explorar e expressar emoções como raiva, tristeza, paixão, admiração ou até mesmo frustração. Essa é a essência de uma pergunta emocional. Uma que faz com que a mulher compartilhe seus sentimentos, em vez de apenas fornecer informações factuais. Esse é o primeiro passo para criar uma conexão emocional verdadeira. Outro exemplo para ilustrar o que estamos discutindo. Imagine duas pessoas conversando. Cara, onde você mora? Garota, no Rio de Janeiro. Cara, uau, Rio de Janeiro, que cidade linda. Nesse caso, o que aconteceu? Praticamente nada, foi apenas uma conversa superficial e lógica. Em poucas horas, essa conversa será esquecida pela garota, como se nunca tivesse acontecido. Agora veja a diferença quando alguém entende o que estamos discutindo hoje.
Cara, onde você mora? Garota, no Rio de Janeiro. Cara, Rio de Janeiro? Como você consegue viver em uma cidade como essa? Note que, se essa pergunta parece estranha para você, sugiro que, ao terminar este vídeo, assista a toda a série, pois explico essa abordagem com mais detalhes. Mas voltando à conversa, garota, por quê? O que há de errado? Cara, parece uma cidade muito barulhenta para mim. Você gosta do Rio de Janeiro? Aqui você acabou de fazer uma pergunta emocional relacionada aos sentimentos dela, começando a aplicar a técnica de ouvir como um terapeuta. Vamos continuar. Garota, sim, claro. Vamos parar novamente para analisar o que aconteceu. Mesmo que a garota tenha respondido uma pergunta emocional, a resposta foi curta e não cumpriu a segunda condição de uma pergunta emocional. A resposta precisa ser mais longa e mais envolvente. Para que isso aconteça, você precisa continuar fazendo perguntas que incentivem a pessoa a se abrir mais, aprofundando o tema e criando um espaço onde ela se sinta à vontade para expressar mais sentimentos. A resposta da garota deve ser longa e expressiva. Ou seja, se você pergunta se ela gosta do Rio de Janeiro e ela apenas responde sim, não pare por aí. Pergunte por quê. É nesse momento que a garota começará a se abrir, expressar seus sentimentos e compartilhar mais sobre suas experiências. Ela começará a falar de maneira emocional, e aí entra o segundo passo: ouça com atenção. Nesse estágio, seu objetivo é fazer com que ela se expresse o máximo possível. Evite interrompê-la enquanto ela fala. Quanto mais ela compartilhar sua história e suas emoções, mais você estará criando uma conexão. Nesse ponto, você não está mais falando com a mente lógica dela, mas sim com suas emoções. O lado instintivo responsável por sentimentos de atração e amor. Mas esse é o fim? Não. Esse é apenas o primeiro passo. A pergunta emocional é como uma chave que abre a porta para algo maior. Uma conversa emocional mais profunda. Depois de fazer a pergunta e permitir que ela se expresse, o próximo passo é transformar essa troca inicial em uma verdadeira conversa emocional. Isso significa que você vai continuar explorando os sentimentos dela, fazendo comentários e perguntas que mantenham o foco nas emoções. Assim, a conversa deixa de ser lógica ou superficial e se torna um espaço onde vocês dois podem criar uma conexão mais intensa e significativa. Vamos voltar ao cenário. A garota começa a falar, se abrindo cada vez mais. Ela chega ali a um ponto onde diz que adora praia e museus. Aliás, se você não sabe, há um museu famoso no Rio de Janeiro. Nesse momento, você pode interromper suavemente e perguntar: uau, você gosta de arte? Se ela responder sim, claro, você segue com por que você gosta? E mais uma vez, ela vai continuar falando, expressando seus sentimentos. Você deve manter o foco em ouvir e, a cada vez que a conversa mudar de tema, sempre transitar para algo que envolva emoções. Não importa exatamente sobre o que ela está falando, se é sobre arte, praia ou qualquer outro assunto. O importante é trazer à tona as emoções envolvidas. Agora compare essa conversa com a primeira. Na primeira, a garota provavelmente esquecerá o que foi dito em 10 minutos. Mas essa segunda conversa ficará gravada na memória dela por muito tempo, talvez até anos, porque você despertou as emoções dela. E é isso que torna a interação memorável. No entanto, é importante te alertar sobre um erro comum: o modo de entrevista. Isso acontece quando a pessoa apenas faz uma série de perguntas e a garota responde de forma mecânica, sem conexão entre os temas. Evite esse tipo de conversa. As perguntas devem estar ligadas de maneira fluida, cada uma complementando a anterior. Em vez de apenas questionar, você precisa criar uma narrativa contínua,
onde as emoções fluam de um tema para o outro, mantendo-a engajada e emocionalmente conectada. Agora você pode estar se perguntando: eu não deveria falar? A garota deve apenas continuar falando e eu só escuto? A resposta é que, em uma conversa com qualquer garota, ela deve falar 70% do tempo e você apenas 30%, especialmente no início. O segredo é sempre deixá-la falar muito mais, pois isso a faz sentir que está se conectando emocionalmente. Essas perguntas são profundas e projetadas para estimular uma conversa emocional. No entanto, não quero que você apenas memorize essas perguntas. O importante é que você compreenda o conceito por trás delas. O foco deve ser em como essas questões promovem a revelação de sentimentos e experiências pessoais, criando um ambiente de intimidade e conexão emocional. Quando você entender a intenção por trás das perguntas, poderá adaptá-las às suas próprias conversas, gerando um diálogo significativo que vai além da superfície. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. E se você quiser mais conselhos, considere se tornar membro deste canal para ter acesso a conteúdo exclusivo. Deixe nos comentários a frase "Eu sou a melhor versão de mim mesmo" para as mulheres. E a propósito, se você deseja evoluir na vida, não se esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão de curtir e se inscrevendo. Isso me ajuda a criar mais conteúdo para vocês. Não se esqueçam de compartilhar seus pensamentos e comentários na caixa de comentários. Sintam-se à vontade para se expressar e lembrem-se de manter uma atitude positiva. Até a próxima.